Muito boa tarde, é a nossa live de domingo chegando. Vamos nós fazer a nossa preparação para a semana, começar com o pé direito, acertar tudo, buscar a boa sintonia, nos harmonizar dentro de nós, entre nós e com a vida, com Deus, com o todo. Esse exercício é o exercício fundamental e que nós precisamos fazer a cada momento, ter sempre em mente, como uma bússola que aponta sempre para o norte. Não importa o que aconteça, não importa quantos giros sofrer, quantos impactos sofrer, a bússola sempre aponta para o norte. É uma imagem perfeita para a nossa resiliência. Não interessa o que a vida nos trouxer essa semana, mês que vem, o ano que vem, no futuro. Não interessa. Nós manteremos nosso rumo fundamental, não é? Muito legal, é sobre isso que nós viemos falar hoje. Sejam bem-vindas Andréa Salvatore, Regina Frutuoso, Mônica Silva. É muito bom ter vocês aqui. Que a gente sempre refaça e fortaleça os nossos laços, a nossa vontade de estar bem, de estar no caminho certo, não é? Muito boa tarde, Bárbara. Muito legal estar com vocês. Façam suas vibrações. Preparem-se para a gente pensar hoje. Hoje o nosso assunto é propósito. Um assunto tão comentado, tão buscado, tão abordado em livros, palestras. Vamos nós também dar nossa opinião sobre essa busca tão constante de todos aqueles que se iniciam, que têm alguma busca espiritual, querem saber qual o seu propósito. E na verdade, dito de outra forma, como sentido da vida, os filósofos sempre discutiram o sentido da vida, e não só os filósofos, todos nós, consciente ou inconsciente, com clareza ou sem clareza, discutimos o sentido da vida. Vejam se não é verdade. É por encontrar o sentido da vida que os luminares, os santos, os lúcidos se tornam lúcidos, luminares e santos. E é por não encontrar o sentido da vida que o ser humano busca artificialmente, como uma pessoa que coloque muitos aditivos, muita pimenta, muito ketchup, muita maionese na comida, exatamente por não ver sabor na vida, não é? Nós também colocamos drogas, vícios de todo tipo, consumimos em excesso, jogamos em excesso, bebemos, comemos em excesso, radicalizamos no fanatismo religioso, no fanatismo político, exatamente por não achar sentido. E esse excesso de aditivos que nós colocamos na vida, todos eles nos levam a alguma forma de infelicidade, que nos levam a alguma forma de abreviação da vida. Sim, os suicidas, os viciados, os drogados, somos todos buscadores de sentido. Os santos, os luminares, os iluminados são aqueles que encontraram esse sentido. Então, realmente, a discussão do propósito, ela é central. Ela é maravilhosa, ela é essencial para todos nós. Vamos nessa? Muito bom. Vamos propor uma imagem para a gente refletir aqui. Que poderíamos falar para um trabalhador cujo patrão lhe deu uma enxada, lhe colocou em frente a um campo cheio de mato e que
ele ficou lá sem fazer nada, descansando. E quando questionado sobre sua atitude, disse: mas ninguém me disse o que fazer. Eu não sei o que a vida quer de mim. Eu não sei qual é o propósito de eu estar aqui. O que você diria para essa pessoa? Ora, meu amigo, como assim? Por que você não olha as ferramentas que estão na sua mão? No caso, a ferramenta que está na sua mão. Por que você não olha o lugar aonde você foi colocado? Se você fizesse uma coisa e outra, certamente você saberia o propósito. O que você acha dessa figura? Não é interessante? Não é desafiadora? Nós não podemos tranquilamente nos identificar com esse trabalhador desavisado e que tem ficado no ócio, que tem ficado distraído? Sim, somos nós. É uma razão clara para nós sermos esses alunos que, mesmo depois de muitos colegas já terem passado de ano, já terem sido promovidos, é verdade que também muitos colegas de classe nosso já foram retidos, nós estamos na turma de recuperação. A turma de recuperação é exatamente isso. Aqueles que não conseguiram média por um lado, mas aqueles que estão próximos de conseguir a média do outro. Os dois extremos já definiram suas posições até essa altura na transição planetária. Alguns efetivamente já alcançaram o direito de estar na Terra em regeneração, já se candidatam, já se habilitaram ao trabalho extenso que será a regeneração da Terra, já que muito tem a se regenerar na área ambiental, na área das instituições políticas, religiosas, educativas, de saúde, etc., na arte, na mídia, não é? Na estrutura da sociedade, no judiciário, no legislativo, no executivo. Mas alguns de nós já mostraram na prática que estão habilitados a atuarem na regeneração do planeta. Outros já mostraram também na prática que não estão habilitados. A gente enfatizou na prática porque não se trata de ser de uma instituição religiosa ou de outra, ser de um país ou de outro, ser de uma posição política ou de outra, ser de uma raça ou de outra, uma classe social, um sexo, uma identidade sexual. Claro que nada disso importa, claro que nada disso tudo isso são decisões pessoais que podem ser vividas em solidariedade ou em egoísmo. E é essa questão, solidariedade ou egoísmo, que vão definir a posição das pessoas e não as roupas, as cores das roupas das posições humanas. E é a partir daí que a gente começa a discussão da finalidade, a partir do sentido que foi explicitado por Jesus. Sim, Jesus deu uma resposta para o sentido geral, o sentido comum. Toda a humanidade, toda a criação conflui para o amor. É muito interessante entender isso. No livro A Grande Síntese de Pietro Ubaldi, fica claro como toda a criação conflui para o amor. Que, por exemplo, os corpos materiais, notadamente os grandes corpos materiais, se regem pela lei de atração. A lei de atração dos corpos, também conhecida como a lei de gravidade, isso que faz com que cada um de nós grude no chão da Terra, mas também que faz com que a Lua orbite em torno da Terra e a Lua orbitem em torno do Sol, e o Sol, a Terra, a Lua e os outros planetas do Sistema Solar orbitem em torno do centro galáctico.
essa lei de atração dos corpos nada mais é do que a lei do amor adaptada ao estágio atômico, ao estágio mineral. No estágio vegetal, nós também fomos regidos pela lei de amor, adaptada ao reino vegetal. Por exemplo, muito interessante quando se desmata uma região e deixa árvores isoladas, muitas dessas árvores morrem, porque precisam da coabitação, precisam da coletividade para sobreviver. Como, aliás, todos os seres, de alguma forma, num ecossistema, dependem uns dos outros para sobreviver. E alguns vegetais já ensaiam o que será a lei do amor no reino animal, porque alguns vegetais precisam do indivíduo macho próximo do indivíduo fêmea para frutificar, coisa que é a regra da ampla maioria dos animais. Alguns, como a ameba, não precisam, fazem a reprodução assexuada, mas grande parte dos animais fazem a reprodução sexuada. E essa cooperação entre os diferentes, essa atração cíclica que o cio conduz aos animais é nada mais, nada menos que a lei de atração dos corpos que rege os minerais evoluída e a lei de amor que rege os anjos, que é o norte da vida dos anjos, incipiente, rudimentar. É bonito, é lindo a gente ver como o sentido da vida proclamado por Jesus, a lei de amor, age sobre toda a criação, claro, para cada estágio da criação, da forma em que os seres são capazes de evoluir. Porque nenhum educador dá a mesma lição para todos os seus alunos. Ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade, com a sua necessidade. Não é lindo isso? E como se pode proclamar, como se pode redigir a lei de amor apresentada por Jesus? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar a Deus? Amar a Deus é amar tudo, porque tudo foi criado por Deus e todos os seres trazem dentro de si o princípio divino deixado em todas as criaturas. Então, é impossível amar a Deus sem amar o próximo. E é claro, é impossível amar a Deus e o próximo sem amar a si mesmo. O amor nessa tripla face, nesse triplo aspecto que foi apresentado por Jesus ao todo, a Deus, ao próximo, a si mesmo, é na verdade um único amor. O amor, a unidade, fazermos-nos um com toda a criação, com tudo que existe, através do amor, através da compaixão, através da fraternidade, é a razão de nós vivermos. Então, quando se vai discutir propósito, precisamos ter muito claro esse sentido da vida, muito clara a lei do amor sagrada e única que rege todas as nossas vidas. Então, esse é o grande propósito da vida, esse é o grande propósito da criação, e é uma particularização desse grande propósito que vai atuar na vida de cada um. Porque aí sim, um subpropósito, digamos assim, todos nós temos.
porque os caminhos, dadas as histórias serem individuais e muito particularizadas, os caminhos também têm que ser únicos, particularizados para cada um. Mas sempre tendo em vista esse norte da bússola, esse ponto de chegada, esse propósito essencial de tudo e de todos, que é o amor. Muito bem. Então, como saber esse propósito particular e individualizado? Como você, meu amigo, minha amiga, pode avançar na sua busca por propósito? Aí sim é que entra a nossa historinha do início. O nosso propósito particular, caminho para esse propósito maior e essencial de toda a criação humana, de toda a criação divina, de toda a criação universal. Esse propósito particular é identificado a partir do autoconhecimento, a partir de você buscar e conhecer e reconhecer os seus talentos, as suas capacidades. Porque o que nós sabemos fazer, o que nós temos sensibilidade, o que nós temos capacidade de fazer, são as nossas ferramentas, é aquela enxada da nossa história inicial. De uma forma ou de outra, todos nós temos uma enxada na mão. A começar pelo nosso tempo e pelo nosso pensamento. Essas são as enxadas básicas de todos nós, mas é claro que no campo artístico, no campo profissional, nas habilidades manuais, no campo esportivo, em todos os lados, cada um de nós tem uma habilidade. São múltiplas as inteligências humanas, são múltiplas as capacidades que se combinam entre si para dar um mix único para cada um de nós. E esse mix de capacidades, esse mix de inteligências único, é uma base extremamente sólida para nós conhecermos o nosso propósito. A ferramenta do trabalhador que recebeu da vida, da sua história, de Deus. Não interessa como você designe isso. O fato é que todos nós temos uma habilidade absolutamente única que precisa ser conhecida e reconhecida por nós para que nós respondamos a essa pergunta essencial: qual o meu propósito? Qual o propósito da minha vida? Mas não basta. Não basta a ferramenta. É preciso também, para descobrir esse propósito particular, aprender a olhar a vida. Tão importante quanto aprender a olhar e conhecer a si mesmo é o aprender a olhar e conhecer o mundo, conhecer a vida. Quando nós olhamos o mundo e aprendemos a ver a vida, à luz da nossa capacidade, nós encontramos nosso lugar no mundo. Apenas desenvolvendo o nosso exemplo, muitos de nós podem receber uma enxada. Mas essa enxada, conforme o meio em que cada um está colocado, vai levar alguns a serem trabalhadores da construção civil, a outros capinarem um campo cheio de mato, a outros ainda fazerem as leiras da plantação, fazerem os lugares onde serão semeados, afofar a terra, por exemplo. Então, alguns de nós podem ter uma capacidade artística, uma capacidade no campo estético muito grande. E conforme o local, conforme o espaço, conforme o ambiente em que eles forem colocados, eles vão poder usar essa capacidade estética para embelezar comidas, para embelezar ambientes, para fazer trabalhos artísticos, não é?
todas as inteligências, todo o mix absolutamente individual de inteligências que cada pessoa adquirirá uma cor, um exercício, um movimento de acordo com o ambiente em que for colocado. E ali se revelará esse propósito individual, esse propósito meio, ferramenta para o nosso propósito fim universal e geral de todos. Você já conseguiu fazer essa análise para você? Para algumas pessoas é mais evidente. Quem nasceu, por exemplo, quem desenvolveu, casou-se e gerou um filho portador de necessidades especiais, que tem fortes dependências da atuação dos pais, essas pessoas não têm muita dúvida de qual o propósito particular, qual o caminho de amor que Deus colocou para ele. O caminho de amor que Deus colocou para pais de filhos portadores de necessidades especiais, é claro que são seus filhos. É claro que esse propósito pode se amoldar ao longo da vida, ao longo do ciclo familiar, e depois, em algum momento, muitos de nós terão esse propósito particular, esse portal de amor na figura dos pais, que já idosos precisam da atenção, precisam do amor dos seus filhos. E assim, ao longo da vida, nós vamos recebendo convites de amor por toda parte. Para cuidar de plantas, para cuidar de animais, para realizar um trabalho. Todo trabalho é exercício de amor. Claro que pode ser usado apenas de uma maneira egoísta. Claro que pode ser usado até de uma forma agressiva. Mas todo trabalho é um exercício de amor. Como criar filhos, como a relação conjugal, é necessariamente um convite de amor? Sim. Mas esse convite é necessariamente aceito? Não. Muitas pessoas vivem a conjugalidade de uma maneira impositiva, de uma maneira egoísta, de uma maneira violenta. E assim também a criação de filhos. Não é? Tudo à nossa volta é um convite para o amor, mas Deus nos ama em liberdade e a resposta que cada um vai dando a esse convite de amor é única e pode não apenas não conduzir ao amor, ainda que momentaneamente, porque na eternidade estamos todos destinados a atender o convite da vida e o convite de Deus, ou pode jamais lucidamente perceber esse convite último da vida e nos fazer avançar. Não é linear, avançamos um passo para frente, dois para trás, três para frente, um para trás, e assim a gente vai com avanços e retrocessos, vida após vida, utilizando as ferramentas artísticas, esportivas, de trabalho, de inteligências que a vida nos dá, que nós vamos conquistando de uma forma pensando no bem de todos, pensando no bem profundo de todos, ou pensando no bem superficial de si mesmo. Entre o bem superficial de si mesmo e o bem profundo de todos, há uma infinidade de gradações nas quais nós vamos estagiando até alcançar a posição de amar como Jesus amou, de nos propor a nos sacrificar pelo bem coletivo, a ponto de aceitar a morte individual pela vida coletiva. Jesus veio para que todos tenham vida e tenham vida plenamente e não hesitou em perder a sua vida para dar um rumo, para dar um norte, para dar um modelo, uma inspiração para todos os seus irmãos aqui na Terra. É muito bonito entender as coisas dessa forma e é muito útil
essa ferramenta. Claro que nós não podemos dizer qual é o propósito de cada um, mas é claro que todos nós podemos e devemos analisar as nossas capacidades e analisar o que acontece à nossa volta, para desse casamento de mobilizar as nossas capacidades para fazer o bem para o maior número de pessoas que estão à nossa volta, caminhar para a unidade com o todo, para o bem universal representado pelos grandes luminares que vieram à Terra. Não é bonito? Não temos meios de alcançar isso? Esse olhar de ver o ambiente em que estamos, esse olhar de ver a nós mesmos e os nossos talentos, e esse casamento entre os nossos talentos e as pessoas, são a nossa maneira de viver o mundo. Por exemplo, durante a pandemia, alguns artistas, percebendo a tristeza das pessoas que estavam reclusas no isolamento social, foram para sacadas e cantaram das sacadas, oferecendo a sua música para todos. O que eles fizeram? Olharam dentro de si e perguntaram: o que eu sei fazer? Quais são os meus talentos? Olharam à sua volta e analisaram que sentimento as pessoas à sua volta tinham. Promoveram um casamento ajudando com sua arte. Outros ajudaram idosos a fazer compras. Outros levaram alimentação para a população de rua e assim por diante. Sempre o mesmo movimento. O que eu sei fazer, o que as pessoas estão precisando, que atividade eu posso desenvolver para oferecer os meus talentos para atender de alguma forma o que as pessoas estão precisando. Servir, quem quiser ser o primeiro, seja aquele que mais servir, disse Jesus. Use a sua capacidade, conheça-se a si mesmo, levante os seus talentos, as suas possibilidades, sempre a partir do seu tempo e do seu pensamento, porque o mínimo que você pode fazer é usar o seu pensamento para formar imagens mentais generosas, bonitas, coloridas, vivazes, no que nós comumente chamamos de oração. Gere luz, gere energia positiva usando bem os seus pensamentos e sentimentos, mas também os seus braços, mas também os seus talentos, porque o bem que mais agrada a Deus, o bem que mais agrada a um pai de amor, é tratar bem, atender bem a seus filhos. Que assim seja para todos nós, aprendamos essa maneira de viver. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Na regra de ouro de Jesus, nós encontramos o propósito, que implica em fazer algo a partir das suas capacidades, em reconhecer o que o outro precisa a partir das necessidades dos outros e da boa vontade de servir, promover o casamento entre o que a gente sabe fazer e o que as pessoas estão precisando. Olhe para si mesmo, olhe para o mundo, olhe para o outro e case, movimente os seus talentos, desenterre as suas capacidades, sirva. Redescobramos a alegria de sermos úteis. E que essa alegria norteie as nossas vidas, especialmente daqui para diante, sem escapar um dia sequer. Realize-se e realize as pessoas à sua volta. Que o mundo todo, que todas as pessoas da criação, todos os seres humanos, adquiram esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir. O autoconhecimento, o conhecimento da vida e do mundo e a prática do bem, ou seja, o perceber os seus talentos, perceber as necessidades das pessoas e
as ações concretas de solidariedade e de serviço são o pano de fundo, são a ferramenta para cada um de nós encontrar seguramente o propósito, o papel que veio exercer na Terra. E quem está dentro do propósito, quem está no fluxo, quem está no sentido maior da vida, realiza-se, felicita-se, serve e inevitavelmente se ilumina. Graças a Deus, que assim seja para vocês, para mim, para toda a humanidade. Que todas as pessoas se colocando no fluxo, se colocando a caminho do amor, a caminho de Deus, vençam o egoísmo, vençam suas sombras, vençam toda forma de violência. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Que assim seja, com você, comigo, com todos. Graças a Deus. Muito legal isso, muito bom estarmos vivendo isso. Vamos ver agora se algum de vocês fez alguma observação que leve a gente, uns a pensarem nos outros, uns a sugerirem questões para os outros. A Bárbara fala o seguinte: tiramos do lixo às vezes as práticas do bem. Pode ser uma metáfora que exemplifica o bem que pode ser feito com o que se menos espera. Sem dúvida. Do lixo e das sombras. É muito bonito ver como os nossos talentos às vezes vêm das nossas sombras. É isso que faz o alcoólico que está em abstinência e que ajuda outros alcoólicos a também resistirem a seus vícios. Usa suas sombras e as suas vitórias sobre as suas sombras para estimular outros a também vencerem as suas próprias sombras. Isso serve para alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, consumidores compulsivos, jogadores compulsivos, todos os viciados da terra, sexólatras, chocólatras. São muitos os vícios e todos eles são um convite à autossuperação e ao estímulo à superação dos outros. Esse lixo que a Bárbara fala dá margem a pensarmos em muita coisa. Nossas mágoas, nossas culpas também são lixo espiritual que nós também armazenamos e que nós também precisamos reciclar. E a reciclagem do lixo, da mágoa e da culpa pelo perdão nos faz crescer demais e nos permite favorecer o crescimento dos outros. E ainda podemos pensar o lixo como lixo mesmo. Essa triste herança de montanhas de plástico, de vidro, de papel, de metal, que nós deixaremos para os nossos filhos, netos e bisnetos. E que também precisamos aprender a separar, a dar o destino certo, a gerar riqueza daquilo que é normalmente descartado. Diminuamos a triste herança de lixo que os nossos netos receberão de cada um de nós e produzamos riqueza, bem-estar, possibilidades a partir daquilo que todos rejeitam, não é? Muito legal, Bárbara. Continuemos nas nossas práticas de reciclagem em todos os níveis. Muito legal essa sua colocação. Vamos ver o que mais. Sayonara falando que está com a enxada na mão. Muito bom. Perceber-se com a enxada na mão, perceber o ambiente e aprender a dar esse sentido é encontrar o propósito para você e para todos nós. Vamos ver o que mais. A Débora falou que o áudio está ruim, melhorou para as pessoas, vocês conseguiram ouvir bem? Não tenho
nenhum outro sinal de que o áudio poderia estar ruim. Espero que vocês tenham podido ouvir bem. Quem não ouviu bem, fica sempre a indicação de conhecer o nosso canal no YouTube, porque nós, meia hora depois de encerrar a live, ela já está postada no YouTube. Nós temos um canal lá com o mesmo nome daqui do Face, Maurício Zomignani, e lá nós postamos estudos diários do Evangelho, que nós não postamos aqui, e uma série de outras palestras que nós também não postamos aqui. Filie-se, conheça o nosso canal. O lado ruim é que a gente não edita nada, só tem material cru. Mas o lado bom é que algumas pessoas têm encontrado inspirações para bem viver, para viver com mais coragem, mais lucidez o que estamos vivendo. Muito legal. Assim, sem encontrar outras colocações, Elisa Riesco, Esther Ponzoni, Débora Grace, Lídia Hatsuko, Denise Segura, Débora Grace, Cris Neves. Paz para todos nós, Cris. Ótima semana a todos. Ah, Kelly, que bom que tá bom o áudio. Algum problema particular, uma das saídas a gente indica para todos, muito conhecida, é colocar o fone de ouvido, facilita muito o áudio, mas os aparelhos e as conexões têm sido muito individuais. Com conexões muito individuais, mas conhecendo o sentido profundo da vida, no amor, para o que nós somos chamados com todas as relações e todas as situações, e reconhecendo o nosso propósito, a partir do nosso talento, das coisas que nós sabemos fazer e daquilo que as pessoas estão precisando, movimentando-nos pelo serviço, nós vamos responder à questão fundamental do sentido, do propósito e ganhar um antídoto, um remédio fundamental para esse pessimismo, para esse negativismo, para essa desesperança, para essa depressão e até mesmo para as ideias suicidas, que hoje são uma pandemia e que nascem também dessa incapacidade de algumas pessoas, de todos nós em algum grau, de não enxergarmos o sentido da vida. Dediquemo-nos a enxergar ao serviço da vida o sentido da vida através do serviço. Coloquemos em prática, movimentemos os nossos talentos e toda a depressão, toda a tristeza, toda a desesperança dará lugar ao vigor, à prática da vida pelo serviço, à alegria de ser útil. Muito bom, tudo de muito bom para vocês, ótimo final de domingo, ótima semana, muita alegria de ser útil para cada um de vocês, para todos nós. Até a próxima, um prazer aprendermos juntos.